Você é fã de terror? Cara, você acredita, assim, eu gosto de terror, cara, mas eu não sinto muito medo, cara, assistindo os filmes. Não, porque Não, pra mim não faz muito efeito. Ah, mas também, né, Sandro? é o cara é o Já dia a dia do então, cara, né, pô. pô, aí tá acostumado, né, Sandro? De dois, de dois. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui é o Gui. Olá, 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 aqui é o Daniel e você está ouvindo a 2. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Gui? E aí, cara? Hoje estamos bem acompanhados. Nossa, mano, hoje a gente está, agora de fato, estamos estreando a temporada aí de 2026 com os dois pés voando por aí, né? Vamos que vamos. Literalmente. Olha, hoje a gente a gente não está sozinho aqui, não é mesmo? Não, hoje a gente tá bem. E só para citar, hoje, pessoal, a gente não vai ter aquela introdução falando muito sobre os outros episódios, que a gente quer aproveitar essa entrevista aqui. Entrevista não, né? Um bate-papo aí, é um cara que a gente, como eu disse no último episódio, no finalzinho ali, eu falei, pô, a gente citou esse cara 4 vezes, pelo menos, nos nossos 10 episódios. E no primeiro episódio nosso, eu e o Daniel conversávamos aqui no primeiro, lá atrás, vai fazer 2 meses, mais de 2 meses já, a gente falava, pô, a gente queria chamar esse cara. Esse cara ia ser muito legal e, pô, eu preciso falar disso aqui também, porque é muito legal, porque eu mandei uma mensagem pra esse cara no Instagram e eu jurava, eu e o Daniel estava conversando, eu falei: "Pô, acho que o cara não vai responder". Mandei uma mensagem, aí de repente ele mandou uma mensagem pra mim, na verdade eu mandei um comentário, ele mandou assim pra mim: "Ah, ó, olha lá a DM". Aí eu fui na DM, ele já mandou o contato dele: "Ó, tá aí meu contato, vamos conversar, vamos marcar". E a gente tá combinado de fazer essa entrevista desde ali do finalzinho de dezembro. E, pô, eh, vou chamar ele aqui já. Sandro, fala aí, se apresenta pra galera. Maior prazer ter você aqui, Sandro. Fala, galerinha, pessoal que tá acompanhando aí, né. Fico muito feliz de estar aqui, Guilherme, com você, com o Daniel. É uma satisfação também pra mim, né. O Sandro aqui do Caça Sobrenatural. Exatamente. Pra quem gosta de terror aí, o pessoal já deve estar se ligando, né. Não, bom Aí, demais. galera, o grande tá aqui. Um Você tá grande, louco, e mano. a gente falava desde o começo, falava assim: "Pô, meu, se tem uma entrevista que a gente quer fazer, que a gente quer chamar, é o Sandro", porque, pô, a gente acompanha, sei lá, anos, a gente conversa sobre os episódios, vai fazer anos também. E, pô, sério mesmo, uma satisfação mesmo. E aí quando eu fiquei ainda mais fã, quando eu mandei mensagem pra ele, ele nem quis saber, falou: "Pô, eu topo, vocês curtem o canal, vou fazer com você". Ainda falou pra gente: "Pô, faz tempo que eu não faço um podcast, tô deixando um pouquinho pra lá, mas com vocês eu vou lá participar". E, pô, a gente se sentiu muito honrado, porque a gente tá num começo e mesmo assim esse cara foi o Sandro foi humilde pra caramba com a gente. O canal deles aí, pra quem não conhece, é o Caça Sobrenatural, tem quase 1 milhão de seguidores, tá com 800 e pouco ali. Ah, Pô, e assim, desculpa sinistro. cortar, mas a gente tá falando de um cara que é um canal tão grande assim, tão grande, que quando você menos espera, você encontra alguém na rua que assiste e acompanha, mano. Sim, É não, e é é incrível, eu não sabia que, tipo, eu sabia que o número era muito grande, mas não sabia que muita gente, quantidade de gente do meu convívio, assim, no meu dia a dia, que acompanha ou que de fato conhece o Caça Sobrenatural. É incrível, cara, é incrível isso. não, acho que no Brasil Bacana. mesmo nesse setor é referência, não É tem nem o que falar. referência pra caramba. Eu fico assim até nossa, eu fico sem graça, rapaz, Pô, pelas palavras, né. não, É mas é verdade. Todos os dias tem vídeo, né, Sandro? Isso, todos os dias, né, agora a gente fala à noite, mas já é tarde, porque, Aham. né, verão tá anoitece, mas é 6h30 tem vídeo aqui no canal, né. E Pô, a gente sempre tá aí trazendo vídeo de segunda a sábado, às vezes domingo. não, aí agora a gente entra nesse assunto também que é legal. Sandro, vocês Antes de tudo, fazem eu quero agradecer pode a falar. você pelo que vocês falaram, sabe. Eu acho, assim, que a as pessoas, muitas vezes, elas têm a impressão que eu sou um cara, assim, tipo, fechado, arrogante, Aham, porque a gente trata o trabalho muito com muita seriedade, sabe. Então eu, digamos assim, no meu campo ali, eu tento ser o mais sério possível e muitas vezes eu não mostro o meu lado mais divertido, o meu lado mais brincalhão, então o pessoal às vezes fica com aquela impressão, né, que o Sandro, aham. o Sandro deve ser muito bravo, muito E na verdade é um cara é gente boa demais, a gente conversou esses dias aí, cara muito gente boa. Quer falar alguma coisa, Daniel, antes de te interromper?
Eu não, só ia falar que eu entendo bastante o Sandro, porque eu sou uma pessoa meio que a priori eu sou bem tímido, na verdade, né, quem me conhece na vida real sabe que eu sou uma pessoa bem fechada, bem tímida, e muitas vezes muito séria, e que assim, Passa essa impressão. leva um bom tempo pra eu me soltar e começar a ficar falando piada, ficar fazendo graça e tals. Mas também depois que se solta, lamento aos amigos, Aí já era, aí já aí já era. era, não tem mais volta. Então eu entendo muito bem o que o Santo quer dizer. Não, E e também porque o setor do Sandro ali não tem como ele gravar dando risada, né, é uma não, parada mais É, séria, tem que tratar com tem. respeito, tá em um lugar, às vezes tá no cemitério, algum lugar desse tipo, tem que ter um É, respeito e tratar com uma seriedade, né. não tem como fazer igual o Felca, né, fica Sim, dando risada, não passando body splash, não dá, Bo não dá. pô, e rapaziada, vocês estão ligados que o Felca, acho que há quase um ano atrás, ele fez um vídeo reagindo a alguns canais de terror e o Cássio estava lá. Eu acho que eu vi o Orochinho também fez, é um o monte de gente que Orochinho, faz, né, Sandra. É, Sobre vocês os tem caras bastante zoaram. vídeo. Os caras gostam de dar brincadeira também, não tem jeito, né. Tem que Sim, ter. sim, exato. Mas, ô Sandra, eu ia perguntar pra vocês, como é que vocês fazem? Porque, assim, tem vídeo todos os dias. Como é que vocês montam esse roteiro de conseguir gravar tanto? Acho que eu acho muito difícil, porque, por exemplo, a gente mesmo aqui, a gente faz um podcast por semana, e às vezes a gente fica tipo: "Caramba", desesperado, "Pô, a gente precisa de um tema, a gente precisa fazer uma coisa diferente". Como é que é pra vocês, assim, como é que você planeja essa questão de sair e gravar? Vocês fazem 3 num dia? Como é que é? Então, a questão das gravações, de começo era bem trabalhoso para a gente estar achando locais, porque o canal não tinha, nome, não tinha, vamos dizer, o pessoal, né, não botava credibilidade no trabalho, então era bem Sim, complicado você chegar com uma pessoa, saber de um relato ali, colocar assombrado e tentar explicar para o proprietário, falar: "Viu, tem como a gente gravar aqui?" Era não na certa. Ela chegava assim: sim, "Não, eu não quero, eu nem conheço vocês e tal", sabe. Então, assim, a gente foi adquirindo com o tempo, como diz, o conhecimento das pessoas, porque aonde eu vou realmente o que ele falou ali, a questão, assim, do pessoal conhecer o canal, cara, eh, tem muita gente espalhada no Brasil todo. É sim. incrível, porque aonde eu vá, seja qual estado, até muitas vezes nas minhas férias pra praia em outro estado, chega alguém que conhece o caça, eu fico, assim, impressionado. O cara fala: "Ô, você não é o Sandro do canal?" Aí eu falo: "Sou eu mesmo", né, posso estar um pouquinho mais feinho aqui ao vivo, mas aí aí, tipo assim, almeja bastante cidades, estado, então assim, facilitou agora pra gente chegar, ter uma permissão pra gravar, os inscritos vêm, traz um local pra mim, até agora há pouco antes da gente estar aqui conversando, o rapaz veio falar comigo de uma senzala aí pra gente estar gravando, né, que ele conversou com a proprietária, comentou que ela tá passando por uma situação complicada lá, porque tá bem assombrado, e ele relatou o meu nome nessa ocasião. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão, porque agora facilita o nosso trabalho, sabe. O pessoal traz os locais do gravado. E é, faz total diferença, né, porque eu acho que, também tem aquela coisa que tem gente que vai pra esses locais e às vezes depreda, vai lá Verdade. pra, acabar com aqueles, por exemplo, nos próprios vídeos que você tem mesmo, às vezes a gente dá uma olhada, às vezes é um lugar, assim, até meio que histórico, um lugar mais bonito e tudo mais, e tem um Uhum. monte de pichações, a galera vai lá, rouba um monte de coisa, você faz um monte de pega É, coisa, é. eu acho que o último vídeo que o canal lançou, ou um dos últimos, que é o que o Sander foi gravar inclusive sozinho, Sim, eu vi. que assim, as tábuas do chão foram removidas, né, e tal, porque isso daí é porque não tem o pessoal entra, vandaliza, né, e tal. Então, verdade. Sim, assim, você vê que há uma questão do abandono de fato, né. Eu falei uns Essa episódios atrás em Araraquara tem o casarão, né, que é mal assombrado. E assim, o casarão ele foi totalmente ele é tombado, né, pela prefeitura, mas sim, ele foi totalmente, eh, depredado. totalmente. Você olha, assim, a frente dele, é assim, é cheio de pichação, o que sobrou do chão é absurdo, sabe, eles falam pra você evitar de entrar, porque pode cair de lá, pode, assim, desabar mesmo, sabe, é um lugar bem assombrado por si só. Por sinal, Sandro, fica a dica aí. Bacana. É. A depredação existe. No começo do canal, muitas vezes eu contava os locais, sabe. Eu chegava e falava: "Eu tô aqui na cidade tal, gravando em tal lugar, tal". Uma vez eu fiz isso com uma fazenda, um rapaz
pediu pra gente gravar uma fazenda, e eu tinha esse costume de contar o local. Eu contei, cara. Deu uma semana, foram lá e picharam, cara. Aí o cara ficou Ah, é. bravo, falou: "Poxa, aí ó, o que aconteceu, e tal", sabe. Depois daquilo eu falei assim: "Não, não falo nunca mais", sabe. Você É, pode estar numa cidade, eu não falo onde que eu tô gravando, sim, né. até porque tem gente mal intencionada em tudo, né, às vezes você tá lá Sempre. fazendo uma parada, de boa fé e tem gente olhando o que que tem em volta, É, não tá nem prestando atenção, às vezes porque é teve complicado. teve escritos, assim, que falaram pra mim: "Sandro, faça ao vivo a investigação". Só que muitas vezes você vai fazer ao vivo a investigação, o cara conhece o local. O cara chega lá e faz alguma até uma bandidagem com a gente, né. Sim, Querendo ou não, a gente vai nos locais, assim, tipo, longe, locais que não tem nada em volta, você tá com equipamento, tá com um carro, não tem como, cara. Hoje, no sim. mundo de hoje, não tem como fazer isso. É, pra sua segurança mesmo, né, Sim, Sandro? Aí o cara Sim, mora perto, não sei o quê, aí fica difícil você ir, querendo ou não, exatamente. igual você disse, equipamento e os seus equipamentos hoje em dia são caros, né. Você tem Sim, drone, tem tudo isso, são as coisas mais caras, não dá pra você simplesmente deixar assim, né. sim. Mas, ô Sandro, agora eu queria saber também, que eu estava até conversando aqui com você antes, como é que foi que começou isso, Sandro? Como é que foi o primeiro passo para você não talvez não começar a gravar, mas o primeiro passo que você teve essa relação com esse lado mais sobrenatural e que é, te causou interesse, como é que onde você começou, chegou a né, isso? qual foi o primeiro contato de talvez do sobrenatural de fato, né. Acho que essa é Isso. a primeira grande pergunta que acho que geral quer saber, né. Não, fica à Exatamente. vontade, Sandro, ó, e a gente sempre fala aqui que o convidado fica à vontade, pô, a gente tá aqui para te ouvir hoje, é Ah, o que a sim. gente sempre tem feito, então fica à vontade para contar a história do jeito que ela tiver que ser, quanto tempo precisar. Sim. Então, a história começou, da seguinte forma, né, eu morava na cidade de Rebouças ainda, né, então tenho minha casa até hoje lá, e naquela época eu era solteiro, né, na verdade eu já namorava, mas era, né, não era casado. A questão começou do fato que eu estava acompanhando alguns canais, assim, americano, cara, eu sempre curti muito assistir coisa, assim, gringa, né, então eu acompanhava alguns canais lá de investigações lá, sobrenaturais, e eu achava muito interessante aquilo, sabe. Eu achava interessante, porque eu assistia, observava e falava: "Nossa, cara, que da hora". Eu já tinha um conhecimento espiritual, né, porque naquela época ali eu já tinha frequentado casa espírita, né. E também eu já, né, tinha uma noção mais ou menos de edição, né, eu trabalhei bastante com fotografia, eu fui fotógrafo, eu trabalhei em estúdio de gravação, né, musical, né, sou músico, né, Sim, eu vi lá então nos exatamente. Então, eu já tinha um lado, assim, já aflorado, né, então quando eu vi isso e somei tudo, cara, eu falei: "Pô, eu tenho que fazer esse negócio aí". Falei, mas começou assim numa diversão. É porque eu tinha meu trabalho, acho que naquela época eu trabalhava na rádio, né, eu fui locutor também. E então eu peguei e comecei a fazer uns vídeos, convidei uma galera, né, pessoal que eu tinha mais, assimilava mais com eles e tal, eu falei: "Viu, vamos fazer um negócio estranho aí, vamos achar uma casa aí que o pessoal comenta que seja abandonada e vamos ir à noite fazer uma vigília", sabe, tipo assim, né. uhum, Aí a gente foi, cara. Começamos, fomos à noite, a gente curtiu pra caramba, porque daí a gente conversava, se distraía, né. A gente foi se envolvendo com esse processo do sobrenatural, porque eu comecei a ver um outro lado, assim, que não era o lado que eu via dentro de uma casa, espiritual, mas sim um lado investigativo, né. sim, E eu comecei ali, o rapaziada também gostou, e eu já estava mais ou menos com a ideia. Então, não sendo assim, falando, mas a ideia do canal, o nome todo veio de mim, cara. Eu cheguei e falei: certo. "Ó, vou colocar esse nome, Caça Sobrenatural". Era um nome que não tinha nada a ver com os outros canais que naquela época já existiam, sabe. Acho que existiam 2 ou 3 canais aqui já no Brasil. Mas eu criei esse nome, né, é uma marca, né, que tem até registrado também, e falei: "Cara, vai ser esse nome, vai ser Caça Sobrenatural". E a rapaziada também gostaram, aí a gente começou, tipo, saber das histórias aqui na nossa região, nossa cidade. Só falava: "Ó, tem uma olaria lá, cara, que tem uma mulher que aparece. Tem um cemitério ali que diz que chora à noite". E a gente começou a gostar aí, né. E foi esse o primeiro passo que a gente começou na brincadeira, né.
Aí eu já senti que precisava comprar mais equipamentos, porque de momento a gente usava uma lanterninha, um celular muito ruinzinho. Aí eu cheguei para os rapaziada e falei: "Viu rapaziada, ó, o canal tá dando algumas visualizações, tá chegando", tanto que de começo a gente já atingia 2.000 visualizações, 3, né. Aí, tipo, eu falei pra eles: "A gente tem que melhorar os equipamentos". Eu sempre fui muito preocupado com essa questão. Aí eu Uhum. falei pra eles: "Que vocês acham, nós fazer um rachinha e comprar os equipamentos?". Só que a rapaziada não queria gastar, porque eles não viam um futuro nisso, eles não viam uma lógica nisso, né. Então, eles não quiseram, só falaram: "Ó, cara, eu tô apertado, tal". Por mais que o cara não estava, eles só eu sei que ele inventou, né, sabe. Porque, tipo assim, era parcelar no cartão, não era algo você gastar um monte de dinheiro. Sim. E daí eu comprei sozinho. Eu comprei sozinho os equipamentos, continuei levando eles, né. E foi tomando forma o canal, né, só que eu já deixei bem explicado pra eles, falei: "Ó rapaziada, o canal a partir de hoje é meu canal, né, eu tô investindo, se vocês quiserem gravar vocês vão, por enquanto eu não tô ganhando dinheiro, não tem como eu pagar vocês, se vocês quiserem ir, vão junto, senão, né", e continuei. Aí foi indo que daí um saiu, o outro ficou, o outro saiu, daí eu fui mudando a equipe várias vezes, né, até um ponto assim que chegou na história de ter a equipe lá junto com com o falecido Henrique, né, que gravava comigo, que faleceu num acidente. O É, Henrique já estava ali já acho que na segunda ou terceira equipe já do canal. sim. Mas daí aconteceu tudo aquilo, daí foi o momento que o Henrique faleceu, cara, que tipo assim, o canal começou a engrenar, a dar um retorno, entende. Aí eu contratei os meninos pra gravar, tipo, falei assim: "Ó, você quer ir, cara? Ah, então eu vou pagar você por noite pra você ir gravar comigo", né. E foi esse o acordo, sabe. Uhum. Então, até eu tenho contato com um dos ex-integrantes do começo, o primeiro, né, e até falei pra ele, falei: "Cara, olha, você perdeu de ser meu sócio no canal, você poderia estar hoje junto comigo até hoje, né, querendo ou não gravando, né, também podendo viver disso". Sim, é um Sim. retorno absurdo, né, e você canal hoje, igual a gente falou, é uma referência no Brasil nesse cenário, nesse tema, né, no É, sobrenatural, tudo esse que gênero, né. fica em volta ali, né, no gênero, exato. Exatamente. E daí só que naquela época a gente trabalhava também com a questão, assim, que eu só gravava, né, cara, então eu não envolvia a minha parte espiritual. Nesse momento não existia isso, eu era o Sandro o investigador. Ninguém sabia do ser meu lado, né. Então e eu sempre mantia em sigilo, não gostava de expor muito essa questão religiosa, sabe. Uhum. Então, aí de uns tempos pra cá que a gente começou com os casos de família, entender as pessoas, aí já teve toda essa mudança. Que hoje, assim, eu acredito que a gente teve uma evolução, né. O Sandro do começo para o Sandro hoje é totalmente diferente. Assim, aí é uma bagagem, né, Sandro, que vocês viveram lá atrás, é que fez construir para chegar aí. E também eu assisti a alguns desses de família, e eu tenho a impressão que é muito mais difícil do que os normais, onde vocês vão nos lugares, que você sabe que Sim. tem alguma coisa, e é que os da família parece que são mais complexos, assim, é mais difícil de vocês conseguirem lidar, né? É muito complexo, porque envolve problemas familiares, envolve particularidades que muitas vezes a gente não pode trazer ali dentro, né, para não expor a família. Então eu Uhum. acredito que isso dificulta, cara, dificulta o acesso, porque você tem que ter um bom acesso na história para você entender, e você extrair isso da pessoa ali é complicado. Eu imagino. E só pra tu contextualizar pra quem tá ouvindo a gente, Sandro, qual a diferença no seu ponto de vista aí do lance da rotina mais normal, entre aspas, com o lance da família? Só pra A contextualizar pra questão quem tá ouvindo a gente também, né, porque às vezes tem gente que acaba tendo primeiro contato com o caça agora, né, então, às vezes é bom só pra Uhum. gente alinhar Você com a diz a galera questão toda. ali do atendimento com as famílias, né? Isso. Então, o atendimento com as famílias são famílias que vêm até a nós, né, eles pedem ajuda, até atendi uma ontem, né, fiz 2 capítulos, hoje já saiu o primeiro, bem perturbador o local lá. Eles acabaram abandonando a casa, alugando uma casa em outra cidade ali, sem condições de morar na casa. Então, assim, a gente pega muito BO, cara. Casa e família é BO. E a questão da gente gravar locais, a gente tem uma história, um relato que alguém viu algo sobrenatural e a gente vai investigar o local.
Só que às vezes são locais, assim, que já estão há 8, 10, 15, 20 anos abandonado e assombrado e ninguém vai lá, né. Uhum. Então, tanto que você chega muitas vezes de noite e não tem um cara lá, cara, não tem um, não posso falar a palavra, né, mas não tem nenhum usuário, assim, e o cara tem medo do local, sabe. Sei. Aí, inclusive, é esse. Fala, fala galera, interrompendo aqui o episódio brevemente, só para pedir para vocês que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, que vocês curtam, comentem, compartilhem, é muito importante pra gente, tá no rumo aí aos 500 seguidores, na verdade 500 inscritos aqui no YouTube para poder começar a receber uma graninha, então não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, mandar para todos os amigos, é muito importante pra gente. Agora continue com o episódio aí, hein. Haja coragem, né? Também pra poder. Não, isso é o que eu penso, assim, às vezes eu fico pensando, falo: "Pô, mas tem que ter muita coragem". E até perguntar disso também, Sandro, vocês tiveram, assim, alguma parada, eh, entre aspas, uma especialização espiritual? Vocês foram ter um amparo para poder lidar melhor com isso? Como é que foi esse caso? Porque eu vejo que, por exemplo, vocês fazem orações, vocês fazem tudo isso para geralmente para acalmar ou para libertar o espírito de várias formas. Eu não sei como é que foi só na questão do espiritismo que você aprendeu ou você foi buscar outras coisas, outras fontes? Como é que é para você isso? Então, quando envolve a parte espiritual, eu digo assim, eu em si, né, porque os meninos ali não têm um acompanhamento, não são, de alguma religião, assim, né. Uhum. Então eu só, vamos dizer, falo para eles: "Ó, vamos fazer tal coisa, assim, assim, assado", né. Então na questão, assim, espírita, né, eu tive um envolvimento desde muito, eu acredito, assim, com 16 anos já estava numa casa, já tive um estudo lá, né, então estudei bastante, né, a questão, né, trabalhei na Aham. mesa, então assim, sou um médium mesmo, né, não é aquele médium que muitos falam que são no YouTube e não são. Sim, sim. Então Hum. aqui é real mesmo, é. Tanto que uma senhora que eu estava trazendo para ajudar nos casos de família, eu trabalhei com ela há 12, 15 anos atrás nessa casa. É algo verídico, e a gente estudou apometria, estudou um monte de coisa lá dentro, né, que hoje faz uma grande diferença para a gente estar podendo ajudar as pessoas. E eu não exponho muito essa questão, assim, nos vídeos para não envolver questão religiosa, né. Fica Sim. uma situação meio chata, né. Porque sempre há uma discussão ali dentro do canal. A gente fala uma coisa, você vai nos comentários, tá lá o pessoal: "Ah, porque não sei o quê, blá-blá-blá". Então, eu fico longe disso, né. Ah, é o certo, né, ali, como eu disse, é a questão da boa intenção, né, tá tentando fazer o bem ali, independente de qual religião você segue, não tem que fazer diferença, né. Exatamente. Eu acredito, assim, que se cada um da sua religião fizesse a sua parte, cara, eu acho que o mundo seria muito melhor. Sim, Não ia existir essa discussão de quem é mais ou menos, né. É o básico do. Às vezes, né, é a gente saber ler a sala, né? Saber onde é o momento para você discutir a religião e qual momento você deve apenas atuar e sem rotular de fato qualquer linha, né? Pensamento, né? Se E você é espírita, católico, da Umbanda, o importante é a gente atuar é, pensando eu o melhor, né, do e outro. eu acredito assim, cara, eu sou de uma família católica, né, todos são católicos, quase todos, né, hoje tenho 2 irmãs que também são espíritas, mas assim, eu fui criado na base da igreja, cara, eu fui coroinha. Poxa, Um amigo padre da família, né, tinha um padre que era amigo da nossa família, então eu ia com ele, cara, nas missas. Então, assim, fui músico dentro da igreja, eu passei por tudo ali, cara. Então, assim, eu conheço de pé e salteado, né. Hoje eu não preciso nem dar folhinha se eu for na missa, cara, pra me rezar. Então, essa questão, assim, que eu conheço tudo, é a questão católica, tive amigos evangélicos, eu tive pastor, cara, que era, conversava com ele direto, porque eu fazia na rádio, até a rádio aí, a Rádio Alvorada, né, de Rebouças, eu fazia o programa de domingo, eu era o técnico deles, porque eu era pago pela rádio para ser o técnico deles, né. O uhum, meu programa durante o dia de semana, que eu era locutor, e eu era o técnico de som na nos finais de semana. E tinha o programa evangélico. Então, assim, eu tinha muita amizade com o pastor, e ele sabia que eu era de outra religião, e ele me convidava, ele falou: "Ô Sandro, hoje vai ter lá uma orquestra lá, vá lá dar uma olhada, cara", porque ele sabia que eu gostava de música, né, e era músico. Então, assim, eu sempre tive um convívio muito legal, cara, com todas as religiões, nunca mudei por causa disso, sabe.
Então eu acho, assim, a bobagem as pessoas quererem tratar diferente o outro porque é dessa religião ou daquela. E acho que a gente, sei lá, eu tenho pelo menos tenho esse entendimento que é quase tudo do mesmo grupo, assim, né. A gente tem que ter fé, acho que o principal de tudo é ter a fé, o que você acredita, cada um vai na sua e tá tudo bem. O importante é fazer o bem. No final, acho que é isso. A gente ter Sim. essa ques ser humilde, ter essas questões que são bases ali, respeitar e tudo mais, que é e é muito fácil, né, Sandra? A gente até debate sobre essas questões de comentários que às vezes recebe na internet, essas coisas, mas é muito fácil, a pessoa tá no sofá e tá vendo você fazer alguma coisa e ela bota defeito em tudo mesmo, mas a Sim. coragem de É. fazer e tudo mais, a pessoa não tem, né. Isso, cara, eu sofria bastante antigamente com os haters, né. Nossa. O pessoal escrevia muita bobagem, cara. Cara, até esses dias, um cara ele estava falando a forma que a gente estava gravando, a iluminação, o jeito do ângulo da câmera. Eu falei: "Então você venha trabalhar comigo, se você é um baita de um profissional desse aí, tem que vir trabalhar conosco aqui, cara". Entendeu? Então, tipo assim, eu levo na esportiva hoje, né. Hoje eu não dou muita importância, assim, para os haters, né. Não tô falando que os inscritos eu sempre aceito a opinião deles, mas Sim, tem hater ali, cara, que você vê, você entra, o cara não é inscrito, o cara criou a conta há 3 dias atrás e tá ali só pra incomodar. só botar defeito a maioria das vezes, né. É. Isso que é E foda. Sandro, eu acho que é legal a gente falar desse, eu não sei se pra vocês, talvez pelo menos pra mim, eu acho que o Daniel também eu acho que o episódio mais emblemático, assim, acho que é o eu não vi aquilo em lugar nenhum, acho que foi uma captação única. Não sei se pra você acho que esse é um dos episódios mais emblemáticos, mas aquele episódio do Boitatá, cara, eu acho que é sinistro. Não tem, eu O não o consigo Boitatá. dizer. O do Boitatá, ele eu não sei o que, eu não sei lá, acho que se eu posso pesquisar na internet inteira e não vai ter o que aconteceu ali com vocês. Você consegue Então, explicar pra gente como é que foi passada, como é que foi aquele dia pra você? Tá, vamos comentar sobre o boitatá, porque na nossa região você fala boitatá. Até eu vi na novela agora do Candinho aí, novela da Globo, que eu gosto de assistir, porque é uma novela caipira, Aham. muito boa, eles falando do boitatá, né? Eu até achei estranho, porque a região deles não fala boitatá, né? Mãe de ouro, fala outros nomes. Ah, não, pra E gente aqui em São Paulo também é Boitatá também, é pra gente boitatá aqui. também? eu conheço como É. Boitatá também. Mas tem várias regiões, assim, que é outro nome, tanto que quando eu lancei o vídeo, muita gente falava: "O que que é boitatá?", falava nos comentários: "Aqui é outro nome, não sei o quê". Então, assim, o boitatá, muita gente acha que é folclore, muitas pessoas acham assim: "Ah, isso é mentira. Ah, isso é não sei o quê, blá-blá-blá". Quem mora em sítio, ó, quem tá assistindo aqui, quem tá ouvindo hoje o podcast e mora em sítio, cara, vai entender o que eu tô falando. Tem muito no interior boitatá, muito, cara. Eu quando vim morar aqui no interior, né, moro aqui no interior de Rio Azul, eu um dia saí com o tio da Luzia pra da minha mulher, né, o tio dela, pra gente sair dar um rolê à noite, né. De repente, cara, a gente viu uma bola de fogo. Eu fiquei totalmente assustado, né. Eu não tinha gravado no canal ainda. Aí eu falei: "Cara, aquilo lá é um boitatá e tal". Ele tão acostumado, ele falou: "Ah, é um boitatá, mas não sabe mexer com ele que é tranquilo. Ele fica lá, toda noite ele tá lá". Pra ele era normal aquilo, entendeu? E pra Hã? mim foi um choque, assim, porque eu falei: "Caramba, o cara tá vendo aquilo ali voando e tá de boa", entendeu? Uma bola de fogo em cima da cabeça de todo mundo e aí tranquilo, sossegado. Se fosse Então, eu, já tipo teria me cagado na calça. é, tipo assim, então aqui o pessoal do interior, cara, é um povo, assim, corajoso, eles não têm medo, tem muita coisa que eles verem e pra eles é normal, entendeu? É diferente pra quem mora na cidade. Então tem muita gente às vezes critica: "Ai, cara, porque isso não existe, blá-blá", mas o cara mora lá num apartamento no 12º andar, vive numa selva de pedras, o cara não vai É conhecer, o cara não verdade. vai ver um boitatá no centro. Acho que esse Não, é choque de loucura. vivências, acho que acontece muito porque pela própria questão do que da vivência, né. Por exemplo, eu lembro que quando na época do cursinho, eu sou a gente já falei aqui pra quem aqui no canal antes, não sei se o Sandro já ouviu alguma coisa nossa, o Gui é de Osasco, eu sou de Araraquara, né. Araraquara acho que é 3 ou 4 vezes menor que Osasco. E assim, Aham. a gente é uma região mais, considerado, é muito famoso pela parte de cana de açúcar e principalmente de laranja.
sei lá, agricultura, essas coisas, né. E tem muita gente que é, tipo, sei lá, e eu lembro que eu tive uma professora que ela falava isso: "Vocês têm que aproveitar que vocês são do interior, porque vocês têm conhecimento que o pessoal, tipo, da capital não vai saber". Tem gente e ela deu um exemplo que na época que ela dava aula na capital, São Paulo, muito aluno dela não sabia nem o que era, tipo, goiaba, tá ligado? Tipo, literalmente, Nossa, é uma velho. fruta, tá ligado? Tipo, a gente tá falando, tipo, É, coisa absurda, mas eles não sabiam da onde que vinha a goiaba, que era, tipo, da goiabeira, Acontece árvore, até sabe? hoje. Então, daí você pensa assim, algumas coisas do interior que realmente dá esse choque em quem, não tá, ah, é. de quem é de cidade maior, justamente porque não tem essa convivência. É uma coisa muito mais viva, né, não tem tanto É, toque do ser humano, entre aspas, assim, né, mas é uma região Exatamente. mais limpa, é mais um pouco mais fechada, então tem muita coisa que ali e tem aquelas coisas, assim, que, por exemplo, só a gente do interior entende algumas coisas, olha para o céu e fala: "Ah, amanhã o dia vai estar limpo por causa disso, disso, disso", então é uma coisa que a Uhum. pessoa do interior, ela vai aprendendo com uma mística ali, alguma coisa, porque é um terreno que acontece muito esse tipo de coisa. Do Boitatá, não lembro se é ele mesmo, agora aquela questão de assovio, acho que foi até no seu É canal ele, também que eu vi é ele, né, ele Sandro? assobia. Pô, isso aí meu, gente, é E viu, sinistro. isso é coisa assim que, igual você falou, é só o povo do interior que conhece. Quando você acha que essa história aqui pra eles é uma novidade, pra eles já convive faz muitos anos, desde criança. Então pra eles é normal isso, não é algo que assusta. E então, assim, desde que eu vim morar, aprender essa questão aqui de morar em sítio e tal, cara, a minha vida mudou totalmente, cara, totalmente. Não tinha tanta ligação com animais, hoje eu tenho meus bichinhos, tenho porco, carneiro, cachorro, gato, o que você imaginar. Então, a gente aprende uma forma diferente, cara, a gente fica mais rústico, isso é Sim. legal. Você tem muito contato com a natureza, à noite você sai, eu olho pela janela do meu quarto, tô dormindo, o cara tudo estrelado, quietinho, é uma coisa, assim, muito, muito legal para quem, né, muitas pessoas eu sei que procuram até essas áreas de lazeres, assim, pra estar tirando, às vezes, umas férias, né, e até Aham. estava um amigo meu de São Paulo aqui que estava esses dias, né, acho que faz o quê? 4, 5 dias que ele foi embora, ficou 2 dias aqui em casa. Cara, ele falou que isso aqui pra ele é uma terapia, falou: "Isso aqui é diferente de tudo". Ah, mas muda mesmo, a gente aqui, aqui em Osasco a cidade é bem grande, e é uma coisa assim, você não tem silêncio nunca, você tá o tempo inteiro ouvindo algum som. É uma máquina, é um barulho de carro, de moto, de ônibus. E Uhum. quando você vai para esses lugares, assim, eu recentemente estive em São Tomé das Letras, pô, é uma paz, você não tem mais nada além do silêncio. É um passarinho, uma coisa assim, quando você tem a oportunidade de viver isso, é para você ficar tranquilo, para tirar um momento de lazer, né. Pra quem vive na selva de pedra, ir para esses lugares é É, mágico. E às vezes é meio que parece que é um vício, sabe, Sandro? Porque às vezes a gente tá longe daqui, mas passa uns 15 dias, uns 20 dias, você já quer voltar, você tá acostumado com o caos, assim. E acho que deve ser a mesma relação pra você aí. isso é verdade. E eu muitas vezes ficar aí 2, 3 dias pra mim, cara, é um suplício, cara. Não, imagina, não, até mas a gente às também vezes mora em Osasco, né, mano, a vida dele é hã, única. um lugar Cara, é que tem o me gigante, né. é gigante, o lugar que tem o Vo melhor cachorro-quente do Brasil, não tem como ser ruim. Impossível. Meu, como que quantos habitantes tem Osasco hoje? É gigante, né. Quase 800.000, se eu não me engano, são quase 800.000. Imagina, cara. Então, nós estamos falando de uma cidade minha aqui que não tem nem 20.000. Eu vou confirmar aqui, mas é quase 800. Deixa eu ver aqui. Então, mano, É grande. é grande, é grande. É grande, então é caótica, não tem que É isso mesmo, 800.000, 800.000. É grande. Você imagina, ó, a cidade maior aqui da minha região dá 112 quilômetros daqui. Ela Caramba, tem Ponta Grossa, né, tem 400, acho que poucos mil habitantes. Imagina aí o dobro. é verdade. Não, é um caos, é um caos. E Sandro, agora eu queria saber, tem algum episódio, algum momento que você falou assim: "Ó, esse de hoje, esse aqui foi o pior, que mais me deixou preocupado, me deixou eu com ia mais perguntar medo"? isso. Eu ia perguntar isso, se Eu acho teve que algum isso é episódio que, legal de você tipo, você fez: falar. "Pelo amor de Deus, pô, eu preciso dar uma segurada, porque esse daqui foi muito pesado, foi muito bruto". Tem até alguns lugares que você visita que às vezes você vai lá uma, 2 vezes para dar uma olhada e tal. Tem um pouco disso de: "Ah, meu, hoje foi muito pesado, não consegui fazer do jeito que eu queria",
vou voltar outro dia? Como é tem algum que você vem na sua mente quando você pensa nessa parte? Então, casas de família eu acho que para mim são locais, assim, que você pode carregar uma energia para tua casa e causar um terror. Uhum. Isso já aconteceu, né. Teve uma casa que eu fiz, de um irmão da delas que acabou se enforcando, né. E no caso a gente estava gravando nessa casa e eles estavam juntos, as 2 irmãs do rapaz que faleceu, e a mulher que estava junto comigo, a Solange, teve desmaio 2, 3 vezes. O cinegrafista que era o Josiel, passou mal, começou a chorar, como alguma coisa tentou incorporar ele, e por final uma das irmãs, tipo, deitou na cama, ela não conseguia se mover mais. Isso foi muito Caramba. tenso. Isso é louco. Ali eu vi, cara, tipo assim, que o pau estava torando e só faltava eu. Aí bateu. E só tinha eu ali de pé, daí lascou, cara. Falei: "Se eu passar mal, acontecer alguma coisa comigo aqui, cara, quem que vai salvar?". Aí eu fiquei maus lençóis, assim, eu estava segurando ali no vídeo, cara, a bronca, mas na minha cabeça estava assim: "Cara, o negócio aqui ferrou". Aí, Era você não perder o controle, né. Sim. querendo ou não, Mas e aí, você é o como responsável, é né, que pela acabou isso situação. aí? Agora agora eu fiquei curioso. Então, a elas queriam morar na casa e não conseguiam, porque era muitas manifestações, elas passavam mal, muitas coisas assim. O rapaz estava vagando, né, provavelmente ali. Eu por final, cara, eu fiz um encaminhamento, pedi para eles fazer a limpeza na casa, sabe. Fiz toda essa questão, e para que pudesse ter essa melhoria, só que Sim. no caso eles tiveram daí uma desavença na família que o outro irmão não queria deixar elas morar lá também, daí ficou por isso mesmo, sabe. Eu acho que a casa tá abandonada até hoje. É, assim, até meio estranho, né, porque eu acho que por talvez ser uma região mais de interior, assim, tem muito local assim, né, pro lado do Paraná, talvez aí você já chegou a passar um pouco do Paraná, vir para os lados de cá, Sandro, ou nunca? Não, cara, São Paulo, assim? as regiões que eu fiz, assim, foi Paraná e Santa Catarina, sabe. Hã? Foram, os 2 estados que eu gravo hoje, que eu vou investigar, né. Se você for ver bem, esse ambiente é muito gigante, cara, é Sim, grande pra caramba, né. Então, e fora o Rio Grande do Sul que falam que tem muito, muito muito, local, né. tipo, até hoje eu não tive oportunidade, porque a questão é que é o gasto, né, porque você tem que ficar lá pra poder estar Sim, gravando os locais, então eu acho, assim, que move um custo muito grande, porque você vai ter que locar uma casa por alguns dias, não é mensal, né, então você torna mais caro. Ou um hotel, né, mas a gente ficar lá em 3 4 num hotel sai salgado. Aí mais a questão de cara, assim, ó, uma saidinha, um dia, assim, que eu, vamos dizer, eu fui pra Santa Catarina, gravei, fiquei um dia lá e voltei, tipo assim, o custo sai milão aí, R$ 1.500 no ah, dia. Então, tipo Ô, eu assim, é alto o custo. eu imagino. Mas acho que seria você pensa nisso, Sandro, em expandir para ir para outros lugares e visitar mais lugares no Brasil, assim, mas não sei, sair um pouquinho dessa região, porque eu acho que imagino que, por exemplo, eu quando eu fui para Salvador, eu vi muita coisa sobre que Salvador também dizem que é uma cidade por ter toda a questão da escravidão e tudo mais, onde os negros chegaram e tal, que é um Uhum. lugar que tem muita, assim, questão do sobrenatural, né, muitos lugares são bem carregados e tal. E mesmo com tudo isso é muito mágico, assim, e as pessoas às vezes até mesmo eu sinto que pra lá tem um pouquinho dessa coisa, assim, de virar meio que um patrimônio, realmente um patrimônio histórico. Eu acho que Salvador tem um pouquinho dessa diferença do que é São Paulo, talvez Paraná um pouquinho mais, que eles preservam um pouco mais, até onde eu dei uma pesquisada e vi. Não sei se já chegou a dar uma olhada sobre. Sim, então, na verdade, esse tipo de local, tipo assim, eu já vi algumas coisas de Minas Gerais, tem bastante fazenda de escravos, Sim, tops, assim. Só que teria que ser tipo assim, vamos dizer, eu fui a passeio e aproveitei gravar. sim. Eu acho que para você mover toda uma equipe para lá é um custo muito alto, sabe, não se paga, digamos assim. Mas essas viagens podem acontecer sim, até porque tem E realmente acho que seria legal e seria uma uns uma vídeos e aventura. tantos aí pra exatamente, a é. galera ia curtir. Mas, ó, agora eu vou fala aí, Daniel, fala aí. Não, não, eu ia falar justamente isso, tipo, ia ser um negócio bem fora da caixinha, principalmente se você pensar que, sei lá, Ah, aliás, para não opa, fala aí, Sandro.
Pra não dizer pra vocês que eu não fiz São Paulo, eu fiz em Cachoeira Paulista, lembrei. É interiorzinho também, né? Exterior, né? Isso, eu fiz lá aquela estação, sabe. O único problema Sim. que eu tive que quase brigar com os nóia lá. E acho que É, eu ia mano, às perguntar vezes é disso mais também, sobre assustador. quando a gente estava falando quando a gente estava perguntando das pichações e tudo mais, eu ia perguntar isso pra você. Tem muito lugar que vocês chegam e tem gente morando lá? Eu acho que, se eu não me engano, tem um vídeo seu que tinha uma pessoa na casa, eu não lembro, que a pessoa meio que ficou brava que você estava lá, não tenho certeza se foi com vocês, mas eu acho que foi. Teve alguma coisa assim? Já teve. É poucos, assim, como eu te falei, porque é difícil uma pessoa morar num local, assim, assombrado, mas, já teve relato, assim, de eu ter que conversar com o cara mesmo, sabe, meio que ser mano ali com ele, porque eu vi que o bicho estava pegando, né, Aham. e a gente amenizar o negócio pra gente sair tranquilo sem ter um conflito, né. E teve também a ocasião que eu fui gravar um casarão onde tinha, tipo, uns morador de rua, né. Aí conversei com eles, aí os caras próprios falaram no vídeo, falaram: "Não, mas eu a gente tenta dormir aqui, tem uns negócios que desce a escada e fecha". Então, tipo assim, mas os caras falaram: "Gente é boa", falaram: "Não, pode gravar e tal", então Ah, sempre então tem foi alguns mais locais assim. foi mais tranquilo. E, Sandro, agora você quer perguntar alguma coisa, Daniel? Senão eu já vou Não, perguntar a eu música que eu já já tinha só combinado ia com o só Sandro. aproveitar o espaço e perguntar para o Sandro aí, na sua perspectiva aí, Sandro, qual seria talvez o maior desafio para vocês gravarem no local e ficarem no local para ação? Você sabe dizer alguma coisa aí pro pessoal, poder que possa trazer aí em palavras, talvez? Porque, assim, a gente vê muito a questão de, às vezes energia, às vezes é questão das próprias, aparições, né, próprios, eh, não relatos que eu ia falar, mas me referi, mas a questão de, sei lá, os eventos que Tipo ocorrem. tipo assim, o que que impede da gente passar uma noite lá, digamos assim. Vamos supor, o cara aí, vamos trazer, por exemplo, o cara que você falou de Minas Gerais que ofereceu pra se ficar. Vamos Ah, su sim. o que você acha que te impediria você ou a equipe ficar à noite no local pra vocês vivenciarem como seria o negócio, sabe dizer alguma coisa? Então, É. a questão isso, assim, cara, eu tô hoje esse ano, eu digo assim, que eu tô nessa evolução, de equipamento, assim, pra gente poder, de repente, passar uma noite toda no local desse. Essa tem uma fazenda que a gente tá querendo gravar que fica lá em Minas Gerais. Não, Minas Gerais não, Rio Grande do Sul. Era de escravo e tal, muito top, cara. O cara mandou as imagens, falou: "Venha pra cá e tal". Só que assim, eu quero montar uma questão de equipamentos, montar 5, 6 visões noturnas lá, fazer toda uma aparelhagem pra gente poder torar a noite gravando e o rapaz junto, entende? Porque diz que tem bastante manifestações, escuta um grito, choro, uma mulher que aparece lá, então é bem cabuloso. A gente traz hoje um conteúdo mais reservado, a gente fica umas 2 horas dentro do local, grava, já entrega aquele conteúdo um pouquinho mais rápido. Mas eu tenho vontade sim de fazer essas vigílias, né, de ficar mais tempo nos locais, até madrugar ou passar a noite, né, que bastante é usado bastante isso. Isso aí eu falo, tem que ter muita coragem, cara. Eu não teria. Ah, então, Eu não foi isso que eu teria. sei, porque, mano, e pra fazer isso precisa ter muita coragem, mano. Primeiro a gente tá falando de passar a É, noite que, tipo, um lugar que você eu, desconhece, tá ouvindo coisa, e, tipo, mano, passar a noite é negócio, você fica muito vulnerável, mano. É assim, é um nível de coragem que eu mesmo não teria, mano. Eu realmente e- admiro a esses, coragem. esses tempos, esses tempos eu tinha visto aqui a primeira gravação do Sandro que ele fez lá na Casa das Bonecas. E aí começou um, foi pro outro, e eu vi que acho que são 3 vídeos que você tem lá agora, né, Sandro? Isso. Cara, aquela casa ali pra mim, não dá. Eu não ficaria 5 minutos. Então, essa é uma das casas, assim, que eu penso em passar a noite, cara. Eu Que acho uma é Meu isso? Deus. eu acho Nossa. Ó, vocês que estão ouvindo, vão lá no Caça Sobrenatural e pesquisem lá, ó. Casa das Bonecas. Aí vocês vão dar uma Ah, olhada como é que é essa casa. Como é que cabulosa. chegou, eu acho que como foi é o que chegou primeiro essa vídeo que eu história vi do dessa Casa das Caça. Bonecas pra você? Sério? Foi esse, Daniel? Eu acho que foi esse, o primeiro vídeo do Caça que eu vi. É algum dos vídeos da Casa das Bonecas. Acho que foi Como o é que primeiro chegou pra vídeo. você essa daí, Sandro?
Então, na verdade, como eu falei pra vocês, a questão das histórias chegam através de inscritos, de pessoas que Aham. conhecem o canal, né, e relatam e passam: "Ó, cara, vá lá naquela casa que eu duvido que você vai ficar lá mais que meia hora". É. Aí, tipo, a gente vai lá e testa a sorte. E é legal porque, tipo assim, a pessoal da comunidade toda conhece, então é bacana isso, cara. Isso se torna, assim, algo um suspense quando a gente vai. Porque a gente para, conversa com um vizinho e tal, o cara fala: "Pô, vocês vão lá? Vocês são loucos?" Então, tipo, É no massa. Paraná, a Casa das Bonecas, Sandro? É Paraná, Paraná. Paraná? Paraná. E hoje, quantos equipamentos você tem, Sandro? É o Spirit Box, tem aquele que faz aquele que monta o espectro. Spectrum. Spectrum. Quantos equipamentos vocês usam hoje? Então, eu uso o K3, né, o K3 que eu chamo de K3, mas ele tem um outro nome lá, americano, que eu acho, assim, ele bem sensível, até mais que o K2, O e é um K3 ele equipamento serve pra quê? Desculpa, só pra o pessoal É ficar aquele que dá. ele mede energia eletromagnética, ele mede Isso. a questão também da mudança de temperatura, é tudo nele, cara, é bem cabuloso o equipamento. Esse equipamento, cara, foi bem difícil trazer ele, cara, eu trouxe dos Estados Unidos, né, quando eu comprei, digamos assim, é porque tinha um contato lá que conseguiu, tipo, uma última unidade, cara, do equipamento, então estava escasso. o K3 é E aquele equipamento que vocês usam pra verificar se há alguma presença no local. isso, exatamente. Ele é um K2 melhorado, né. Eu uso também eu tenho 2 K2, né, mas eu uso só um, mas tenho 2, tenho um de reserva. E eu tinha até mais um, cara, mais um aí que eu fui gravar um dia local numa cidade, os caras me afanaram, eu não cheguei nem a ver, quando eu percebi já tinha ido embora. Caramba. Ô louco. É, e aí eu uso o Spirit Box e as visões noturnas, né, visão noturna, câmera, coisa normal. O Spirit Box, acho que surgiu uma dúvida pra mim também. O Spirit Box, Sandro, tem alguma história, assim, que te surpreendeu com alguma coisa que a pessoa falou que você, por exemplo, foi averiguar? E acho que o Spirit Box também é muito interessante, porque geralmente, dos que eu escuto, assim, eles falam com uma propriedade muito grande, principalmente, às vezes vocês falam do que da casa que vocês vão visitar, da história que tem por trás ali, e o Spirit Box acho que ele vem um pouco para confirmar também um pouco a história do que vocês estão fazendo lá, né, Sandro? Isso. O Spirit Box é um meio de comunicação, digamos assim, para comprovar para quem está assistindo, para quem é leigo que está Sim, assistindo. Porque o médium muitas vezes já sente ali de primeira mão, sim. né. E então o Spirit Box é uma confirmação. É um equipamento muito interessante, a gente teve várias evoluções do Spirit Box durante o canal, né. A gente usava, através de aplicativo, foi tendo uma melhora, né. Eu acho, assim, a situação mais cabulosa e mais tensa e não coloquei no ar em respeito. Foi logo que o falecido integrante morreu, o Henrique, e sim, eu fiquei parado 3 semanas com o canal, porque eu não conseguia gravar, cara. Ele era o cara que era o meu braço direito, o cara que estava comigo, meu amigo mesmo. Comia Aham. carne junto, fazia tudo. Então, assim, eu levei 3 semanas pra dizer assim: "Cara, eu tenho que voltar a gravar". Quando eu voltei a gravar e fiz o primeiro episódio, o cara começou a ter, assim, a questão dele falar no Spirit Box, cara. Isso foi bem Caramba. bem forte. E não foi só uma vez, tipo, isso foi acontecendo durante 2 meses, cara, entendeu. A gente falava alguma coisa, de repente ele falava o nome dele, de repente ele falava: "Eu tô aqui, Sandro", ele falava o nome do outro integrante. Os meninos me olhavam, assim, eu lembro até o Matheus que gravava comigo, né, hoje é meu amigo, grava a hora que ele quer, as portas estão abertas pra ele, e ele, tipo assim, olhava pra mim e falava: "Putz, cara, que foda", entendeu. Daí eu parava ou a Hã? comunicação, eu parava o vídeo, daí chegava em casa, tinha que editar essa parte, tirar, porque eu não queria entrar em conflito com a família dele, sabe. A família dele Sim. levava isso meio que não gostava muito. Então eu me precavi muito disso, dessa situação do Spirit Box, cara, quando ele vinha falar com a gente, cara, era muito forte, forte. Um momento sensível Pô, também. Sim, e você tinha que se segurar ali, né, porque daí eu pausava ali, cara, respirava, voltava de novo. Cara, foi, assim, um dos momentos mais difíceis pra mim estar ali no Spirit Box, porque eu sabia que isso ia acontecer. a proximidade, né, como você disse, vocês eram amigos, não tem como ser diferente ali, né, no momento. É, era bem complicado segurar a emoção. Imagino, imagino. Mas acho que agora acho que vale a pena a gente já
falar da parte que eu combinei, falei com o Sandro aqui de novo, gente. Peguei o Sandro de surpresa aqui, falei: "Sandro, vou te perguntar ali sobre a música". E, Sandro, fica à vontade aí, se você quiser falar uma, 2, 3, só conta pra gente, assim, por que que essa música é importante pra você, o que que ela simboliza, se é uma música que você gosta de tocar no violão, por exemplo, uma música de uma banda que você gosta muito. Conta pra gente aí quais são as músicas e uma história breve sobre como você tem a conexão com ela. Então, eu acredito assim, eu vivo a cada instante da minha vida uma música. Como eu sou músico, eu toco várias músicas, eu toquei em banda show, então você toca de tudo, sertanejo, pagode, o que você imaginar. E então assim, cada momento da minha vida, eu acredito assim que eu me apego algumas músicas. Eu digo assim que hoje eu vivo muito o tema de interior, o tema de natureza, então assim, a música que me chama muita atenção é a música Tristeza do Jeca, né. É uma Você música aí que foi gravado pela Maria Bethânia e o Caetano Veloso, porque essa música é muito antiga, né. Tristeza do Jeca acho que ela foi composta em 1918, 16. Ela é muito antiga. E é muito bonita a letra dela, né, se você refere, assim, a uma música muito harmoniosa, né, mexe com o conhece. sentimento. Realmente essa daí é muito boa. Quer falar mais uma? Mais uma? Então Fica à vamos lá. vontade, Sandro. Cara, eu gosto muito, assim, de um cantor é que meus cantores, assim, são bem, diferente, cara, porque eu sou bem eclético, sabe. Ah, não, a gente aqui também, a gente trouxe aí, uma semana é um rock, outra semana é uma parada mais experimental. A gente falou vários, veio desde Tim Maia Ah, a legal. Radiohead, né, a gente vai indo, cada episódio a gente fala uma música, então fica à vontade, não tem pro Então, assim, um cantor que eu curto muito, eu não sei se vocês conhecem, é tipo o Paulinho Mosca, cara, não sei se vocês já ouviram falar. conheço, conheço, Ele tem composição até novelas da Rede Globo e tal, conheço. ele é um cara, assim, compõe muito, toca muito, canta também. Paulinho Mosca tem várias dele, né, tem Pensando em Você, é uma música muito top, a letra é muito bonita. Aí já fica 2 indicações do Sandro aí, também músicas que são importantes pra ele. Acho que a galera vai gostar, vai ser diferente hoje. Valeu a pena aí, ó. A galera vai um pouquinho mais de cultura pra vocês aí. É. E aí, galera, beleza? Ó, passando aqui rapidinho, desculpa estar interrompendo, mas é rapidão mesmo. Ó, se você tá ouvindo no Spotify, solta aquele comentário aqui embaixo, siga a gente aqui no Spotify e avalia o podcast aqui, beleza? Dá aquela forcinha pra nós. Mas se você estiver no YouTube, não é tão diferente não. É só soltar o like e se inscrever no canal. E claro, comenta pra gente poder bater aquele papo, beleza? Ó, bora voltar ainda pro episódio. Valeu, galera! Sandro, e aí, você já tem uma ideia mais ou menos de, assim, de quanto que você já investiu no canal com equipamentos e tudo mais, Sandro? Muita gente acha que tem essa curiosidade, que eu vi uma galera falando assim: "Quanto é que custa, por exemplo, o Spirit Box? Como é que é pra trazer? Vem tudo de fora?" Então, é tudo de fora, cara. Infelizmente não temos uma produção, assim, de equipamentos no Brasil. Acho que o Brasil quase nada, né, tem essa Né. questão de tecnologia é muito fraco, né. Infelizmente não existe, um investimento nesse setor, porque existem pessoas aqui inteligentíssimas, né, que Sim, poderiam estar dando conta tranquilamente dessas coisas. Então é tudo importado, cara. Por último, eu estava conversando aí também com uma que é fã do canal, ela mora na Alemanha, a gente tá tentando também trazer alguma coisa de lá. Então, assim, é investimento, cara. Foi, assim, um bom dinheiro nesses equipamentos, né. Tive uma ajuda também, de uma inscrita lá dos Estados Unidos, né, então um pouco do custo, assim, ficou por conta dela e isso ajudou bastante a estar trazendo esses equipamentos para cá. sim, entendi. Sandro, nunca teve, assim, uma proposta de uma parceria, por exemplo, de você fazer alguma coisa com algum canal de fora, que a gente, pelo menos esse cenário, assim, da questão sobrenatural e tudo mais, eu estava até dando uma pesquisada, porque nos Estados Unidos é muito mais forte do que aqui, né. Aqui Uhum. tem poucos canais, como a gente disse, o Caça é o mais estourado, assim, totalmente questão de público, mas lá fora eles fazem muitas parcerias, juntar, assim, nunca teve essa proposta, ou até mesmo aqui do Brasil. Assim, na verdade, cara, eu falo pra vocês, o sobrenatural no Brasil é muito desunido, cara. É bastante desunido. O pessoal, assim, é um ali por si e acabou, entendeu? Então, é diferente, porque os americanos realmente lá é algo cultural isso, essa questão, né. Os Uhum, caras se ajudam e tem uma qualidade muito alta. Até porque é mais fácil para eles a questão de qualidade, né, sim. equipamento.
Eu estava acompanhando 2 canal também russo, os caras estavam gravando junto, e isso aqui no Brasil é difícil, cara, de acontecer, é muito difícil, sabe. Eu acho É, que Já tive envolve, algumas parcerias, mas não deu certo. envolve talvez muita questão de como o público vê, né? Como as pessoas, o brasileiro vê a questão do mas eh, tanto terror o quanto pior do espiritual, assim, como uma, sei O lá, pior é que eu acho que isso, assim, é uma opinião de quem tá de fora, assim, eu acho às vezes que nem é questão do público, Daniel, sabe o que eu acho? Às vezes eu dou uma passeada, dou uma passada por alguns outros canais e tudo mais, e acho que é uma questão muito de uma do Sandro eu acho que nunca vi fazendo isso, mas outros canais relacionados ao terror, assim, acho que tem muita gente que quer tratar como se fosse um especialista e querer sempre dar uma agulhada no outro canal, tipo: "Ah não, aquele cara lá não o que ele faz é mentira". Só aqui que é Isso acontece, verdade. É, acontece. Só que assim, sempre quem faz isso é a pessoa que ela não se destaca no sobrenatural, porque ela não sabe fazer, sim. e ela tenta comentar, porque ela pega esse público ali pra enganjar o canal dele, entende. Então essa questão existe, cara, e a pessoa é descarada meu faz na cara dura, Aham. só pra ganhar visualização, sabe. É, e é uma coisa que atrapalha muito, né, Sandro, porque podia meio que fomentar o cenário de acontecer, de crescer, poderia ter aí, vamos dizer, 5 canais igual ao Caça, né, grandes assim, de 6 sei lá, e ia ajudar muito mais esse cenário, vocês iam crescer cada vez mais, tudo bem que vocês, como eu disse, já é meio que o topo da área ali, mas pô, se tivesse mais gente, se fosse pessoas que, tivessem mais facilidade de lidar com o orgulho delas, acho que o cenário em questão disso seria muito melhor, né. Porque realmente parece bem desunido mesmo. O problema disso sim são que cada canal pensa no seguinte questão: "Ah, cara, eu não posso gravar com ele, ajudar ele, porque ele vai tirar meu público". O outro pensa assim também, então entende? Então não tem esse ajuste, cara, a pessoa pensa só no seu ego, então eu acho que isso acaba acarretando de ter uma desunião. Então sempre que há um comentário ruim, não tá ninguém unido, cara, então é pior, é pior. Hoje eu digo assim, eu trato do meu canal, eu tive bastante contato com outros canais antigamente, hoje eu não tenho mais, cara, porque eu percebo, assim, que não existe a união e os caras muitas vezes, né, tem aquelas picuinha, então eu prefiro ficar longe disso. Eu toco o Sim. meu barco, cuido do meu canal e ponto, sabe. E cada vez mais parece que tem juntado mais curiosos em volta disso, né, Sandro? Não gente que talvez tenha igual como eu disse, acho que é até legal você ter contado isso aí, que você tem essa relação espiritual, que você tem essa questão de fé, porque, eh, você ser um curioso e de repente você trombar com uma situação dessa, como é que você resolve, né? Então É, é isso é importante problema. é importante você saber o que você tá fazendo ali, né. Isso é problema. Muitas vezes as pessoas acham que isso é brincadeira, vão e gravam no Sim. local, abre um spirit box, por mais que seja num aplicativo, cara, isso te abre um portal, você leva pra casa. tem um, acho que tem o, acho que eu já trouxe esse filme aqui pro D2. Tem um filme chamado, 2 filmes na verdade, tem A Chave Mestra, né, que ele trata muito essa questão, tipo, no filme você tem o filme gira em torno de uma babá, aliás, babá não, desculpa, de uma cuidadora de idosos, né? E que ela é ateia. E assim, só que ela vai, quanto mais ela vai mexendo na casa, né? Quanto mais ela vai ficando na casa, ela começa a ver vai convivendo mais com algumas coisas, que faz ela começar a acreditar nas coisas que aparecem, né? E é a partir dessa crença que começa a colocá-la mais em risco. Então, você tem muitas questão de quanto mais você cutuca o, a situação, a onça, né, com a vara curta, sem o devido preparo, você se Uma torna hora ela te mais pega, Hum. um né. alvo, né? Isso acontece, bastante pessoas curiosas, eu tive conhecimento às vezes de inscrito que falou: "Poxa, eu fiz aqui um spirit box em casa, agora o negócio ficou complicado", entendeu. Nossa senhora, eu lembro que antigamente quando surgiu o Ouija, pô, Eu não tenho coragem de fazer nada disso aí. Em casa ainda, nem a pau. Eu fiz uma vez no canal, gravando numa casa abandonada, no meio do nada, numa floresta, eu fiz aquele jogo do copo, cara. Deus me Coisa livre. cabulosa aquilo. Foi feito até com esse integrante que já tinha que faleceu, sabe.
Eu lembro muito bem que o jogo não deixava a gente sair, cara. Ele dizia que nós perguntasse se podia sair, ele: "Não, não, Ah, não". é que tem isso, né, você tem que Realmente. pedir pra sair ali do jogo. O da Ouija foi na casa das bonecas, que você fez também, não fez, Sandro? O Ouija na casa das bonecas, eu acho que não. Eu não tenho eu tinha esse negócio do Ouija, eu acabei me desfazendo. Não fez não? Eu lembro Não, de ter visto a cena, alguma coisa assim de você fazendo. eu acho que foi em outro lugar, eu fiz o Ouija uma vez na minha por incrível que pareça, eu fiz lá na minha casa de Rebouças, cara, que eu que eu tenho lá. E deu ruim ou foi tranquilo? Cara, não foi tranquilo. Falou umas coisas meio complicada. E mas assim na sua experiência e aproveitando já que a gente tá tocando nesse assunto, você já vo a gente falou um pouco anteriormente a questão de quando a gente começa quando a pessoa começa a ter vivência e leva isso pra casa, né. Já aconteceu isso com você? Ah, você passou a gravação, fez toda a reza, tentou, né, ajudar o espírito e de alguma forma o espírito acabou, se apegando no você e você acabou tendo esse problema de tentar tirar esse obsessor desvincular esse obsessor de você. Isso rolou já algumas vezes isso com você? Já, eu gravei o Manicômio, né, e era um lugar imenso, cara, muito grande e tal, né, fui gravar eu com o policial que grava com a gente, o Luciano, né, e foi mais um guardinha que ele trabalhava de guarda no Banco do Brasil. Aí a gente gravou o local, a gente escutou gritos lá, nossa, aconteceu de tudo mesmo. E quando a gente veio de lá, aqui na minha casa mesmo, aqui no sítio, minha mulher acabou vendo uma mulher, cara, na sala, assim, parada, toda de uma roupa branca, sabe. Então, ela levou um susto, né, naquela noite também a luz da cozinha acendeu 2 vezes sozinho, aí eu tive que partir pra questão de encaminhar, né. Com certeza eu tinha trazido aquele local. Eu É isso que eu fu pen que eu queria perguntar, porque a gente fica muito nessa questão a gente fica vendo o Sandro indo para os lugares aí, né, tudo, e a gente esquece que existe a questão que, assim, o quão ele também acaba ficando, né, no alvo sai de prejudicado, né, isso aí. porque a gente sabe que, assim, querendo ou não, o Sandro falou que ele que é médium, né, então, assim, a gente sabe o quão a carga, né, a energia fica em cima, né, Sandro? O Não quão tem como isso tirar, é como você entrar num lamaçal e você achar que você vai sair limpo, não tem como, é impossível, né. Não, mas acho que isso aí acho que é até importante também falar disso, porque que é igual a gente tá falando, o Santos tem toda uma história por trás do que ele faz até hoje, né, porque é como eu disse, cada vez mais vai entrando curioso pra esse tipo de coisa, e as pessoas às vezes não ou elas não acreditam, ou elas não acham que: "Ah não, vou fazer isso aqui pra fazer acontecer e tá tudo bem", e não é, né. Eu acho que também eu acho que se você puder até dar uma explicação meio breve sobre isso, Sandro, essa questão de obsessor, como é que funciona, porque eu acho que não é só um perigo desses lugares abandonados, né, pelo menos eu acho, assim, às vezes você entra num lugar, você vai na casa de alguém, você não se sente bem, eu acho que tem uma relação com isso, né, Santos? Você pode explicar um pouco pra gente disso? Com certeza, a questão de você ir num local assombrado, abandonado e muitas vezes você instigar o que tá ali, pode até acarretar em grandes consequências, de você levar um obsessor para casa, né, e causar desgraças, causar afeta em tudo, né, desde a questão de saúde, dinheiro e no Vícios, né? vícios, né. Então, assim, cemitério, o pessoal que muitas vezes vai em cemitério para, né, ver alguma coisa, é mais perigoso ainda, né, existem vários seres trevosos que vagam por ali, né, e você pode acabar acarretando uma desgraça para tua vida, e você acha que vai acontecer alguma manifestação, que alguma coisa vai te bater, e não é isso. Muitas vezes basta você levar um desses para dentro da tua casa que tá feito a merda. Então as pessoas muitas vezes falam pra gente: "Ai, por que que você corre? Por que que você faz isso, isso e isso?" Cara, porque, tipo assim, eu não quero levar alguma coisa pra mim que depois eu não vou poder tirar, entende? Então se hoje eu tô há 9 anos aqui, é porque eu sei como lidar. Se eu não soubesse, eu já estava fudido, entende? Sim. Então existe uma proteção por trás, existe um guia protetor, existe o anjo da guarda, existe uma sequência espiritual ali para poder estar orientando.
Então não é assim, eu vou entrar lá e vou gravar e vou sair dando risada e tá tudo certo, não é bem assim. Então acho que tem muita gente que é metido a corajoso, de dizer: "Ah, se Exatamente. fosse eu ia lá e não ia acontecer nada, eu não ia ter medo". Mas e depois? E depois? A questão não é Como somente que no vai ser? momento, né, tem o pós também, né. É, assim, o pós é o mais preocupante. Se eu não me Mas, ó, engano, o quando Divaldo Franco é um espírita famoso aí no Brasil. Tem um livro dele, assinado. ó, O Divaldo ele passou por um perrengue desse com que é tipo assim, o Divaldo pra você que tá escutando aí, ele é tipo umas Ele é referências depois do Chico atuais, Xavier, né. Oi? depois do Chico Xavier vem ele. É nesse nível que o Sandro falou, exatamente. Tem o Chico Xavier e tem o Divaldo Franco. E, assim, o Divaldo é bem, que já tem já tem só pela fama que que o Sandro trouxe aí, você já vai ter uma noção. E ele sentiu muito esse baque com obsessores já ao longo da sua vida, inclusive levou ele quase a cometer suicídio, se eu não me engano. E essa questão por isso que eu trouxe a questão da a pergunta, né, da questão da carga, né, tudo mais, porque a gente tem exemplos de grandes nomes pelo Brasil e a gente sabe o quão que também são afetados. Tem que tá se expondo a um lugar tão assombrado, um lugar cheio de manifestação, realmente é assim, eu não teria coragem nem tem que ser o especialista. Não, mas ó, Daniel, quando a gente for para o Paraná, a gente vai ter que fazer uma lá com o Sandro. não, isso com certeza. Opa, Aí, tá um ó. convidado. Até lá já Vamos arranjei lá. coragem. Ah, vai ter que visitar um lugar desse aí com o Sandro. Vamos lá vivenciar, cara. Vamos, Casa da estão Soneca. convidados. Estão A casa convidados da a Ju vir. fechado, ó, vamos combinar isso aí, a gente vai lá para o Paraná, vai nesse visitar um lugar com o Sandro aí, ó. Estamos com Show de bola. especialista, então fica tudo bem. É isso aí. Exatamente. A questão que você também perguntou, você falou, de problema, você imagina, tipo assim, eu vou gravar um caso de família, igual eu fui ontem. O cara tá sendo atormentado há meses, quase um ano. Você acha que o que tá me esperando lá é bom? Não Deus é. me livre. E ele tá assim, ó, ele tá preparadíssimo pra hora que eu dar um erro, ele vir pra cima de mim, entende? Então, é bem delicado, cara, quando se envolve a questão do caso de família, porque o que tá ali já é algo tá destruindo a família, daí eu vou meter a mão lá, se eu não tiver preparado, sobra pra mim, entende? Então Sim, tem que ter um certo cuidado com isso, é muito sensível, isso é algo que você não vê, mas que você sente. Então, tem que pisar com calma, né, pra você medir teus passos, ali dentro desse ambiente, que já tem uma família sofrendo com os obsessores, com algo trevoso que está ali, então, aí eu vou lá botar meu dedo pra tentar ajudar a família, imagina como que eles me verem lá dentro, eu tentando ajudar a família, exatamente. entende? Sim. E é uma coisa também, né, Sandro, que acho que também tem essa diferença, eu não sei, porque os outros lugares também provavelmente é a mesma energia, mas acho que eu sinto que esses da casa são mais complicados, porque é uma coisa que está se manifestando há muito tempo e lidando com um monte de gente dentro da casa, é diferente de você ir para um lugar abandonado e tem alguma coisa do que esse que toda hora se manifesta, né, Sandro? Acho que é um grau de dificuldade maior. Muito maior, porque a família ali tá passando por esse processo ali a todo momento. Sim, Então, eu acho assim, para eles que estão convivendo com isso, eles têm um psicológico afetado, já é a primeira coisa. Ontem que, tipo, atendi ali o caso do senhor, a gente já vê, o psicológico dele já foi para o espaço. O cara estava tremendo, cara, o cara estava com medo. Aí depois eu perguntava pra ele: "Mas por que que o senhor tá tremendo?" Ele: "Não, é porque eu levei um choque com o que eu vi, eu tô em pânico". Então você imagine a situação do de um senhor desse tá passando, né, ele que nunca acreditou nisso, ele que nunca, passou por essa situação, porque era um senhor humilde, ele estava fazendo o trabalho dele de roça, tudo, então para ele isso acarretou em ele ficar daquela forma ali, você já fica pensando: "Cara, foi muito forte o que esse cara viu, para ele ficar nesse estado". e para as pessoas também verem que não é uma coisa, não é uma brincadeira, né? Porque as pessoas, às vezes, nesse caso, a pessoa prefere ir embora, largar a casa para não ter que conviver mais com aquilo lá. Não tem como ser uma brincadeira isso, não tem como ser uma mentira. Ele largou a casa dele com tudo dentro, cara, e ele foi alugar uma casa na cidade. Ele nem levou nenhum móvel, ele levou. Tá lá, a casa inteira. E são Sim, pessoas humildes, não são pessoas com bastante dinheiro, entende? Né? Então o cara tá fazendo um sacrifício, igual ele falou: "Olha, Sandro, eu tô deixando de comprar uma coisa pra mim poder estar alugando uma casa na cidade".
É complicado. É complicado. Para chegar nesse nível tem que ser uma coisa realmente, né, Sim, difícil, difícil de lidar. Mas ó, E, ô vamos Sandro, deixa eu tirar uma dúvida com pode você aí, falar? ó. Pra quem tá começando, para quem tá convivendo com uma situação do tipo na sua casa, o que você recomendaria? então, pra você que tá passando por uma situação, de evidências sobrenaturais, procure orar bastante. Eu acho que a oração, a tua fé é fundamental nesse momento, certo? Sem fé, sem oração, você não move nada. Primeira coisa é isso. Você procurar fazer uma limpeza no teu ambiente, né, faz uma limpeza aí, uma defumação, coisas simples que solucionam muito, muito, muito o acesso desse espírito até a tua casa, dentro da tua casa. Ele não vai se sentir bem estar em um ambiente limpo, a energia limpa dentro de uma casa, ele não vai gostar disso. Então faz essa limpeza. Questão, se você vê que não resolve a situação, procurar, né, alguém que possa estar habilitado a te ajudar, uma casa espírita ou até mesmo chamar um padre para vir na tua casa benzer, um pastor. Eu acho que toda forma de usar Deus como uma força é válida, independente de qual religião. E acho que também é até mesmo a questão da organização da casa, né, Sandro? Eu vejo às vezes algumas coisas, eu leio alguma ou dou uma olhada, alguma coisa do tipo. Dizem que também tem isso, a questão da limpeza, assim mesmo, de organização, da casa estar bem cuidada, de não deixar a casa bagunçada, que tudo isso facilita, né, são brechas. Eu acho que tudo que possa mover uma energia negativa, né. Eu Uhum. acredito que a gente o contexto do ambiente é energético, né. Você é uma pessoa com muita raiva, você ficar descarregando isso dentro do ambiente também, isso aí chama, né, chama espíritos ruins que se alimentam disso. Eles gostam, adoram. Isso, né, sua energia vai chamar o que você tá emanando, né, se você é uma É, pessoa você feliz, você não vai vibrando, né, você vibra o que você quer. exatamente. Quer mais uma última pergunta, Daniel? Vamos liberar o Sandro, hoje o Sandro ainda tem gravação, né, Sandro? Pra onde você vai hoje? Hoje eu vou gravar perto, cara, não é longe. Perto? Vou gravar aí daqui lá uns 60 quilômetros, pertinho. Que isso. Consegue dar um spoiler pra gente aí do que é mais ou menos? É uma casa, é uma família? Que É uma casa abandonada? casa abandonada aí que o pessoal tem medo de passar pela frente, diz que verem algumas coisas acontecerem. Mas E então quem já quiser já acompanhar o Caso de Família é interessante, saiu hoje o primeiro episódio, amanhã saiu o hoje, né? segundo, muito, muito da hora o Caso de Família, e lá eu vou estar voltando na quinta-feira, eu convidei o Luciano aí, né, que o Luciano agora é sargento da polícia aí, né, acompanha a gente nos Olha aí. trabalhos. E o Luciano vai estar junto com a gente vai estar gravando essa Casa da Família, só que somente a equipe, assim, à noite, né, com as câmeras lá na visão noturna, vai ser cabuloso. Bom demais. E o besouro, Sandro? Besouro, firme e forte. Firme e forte? Tá Besouro, fortinho. sempre que a gente vê é uma diversão à parte garantida ali com o besouro, que o besouro tem umas reações muito boas, você vê na cara dele o que é que ele tá passando ali. É, tem bastante mesmo. Eu reagiria igualzinho a ele. Quer fazer uma última, Daniel? Cara, agora tem a pergunta que já me falaram isso umas 5 vezes nessa finalzinho do ano passado, que é o seguinte, aproveitando que o Gui, a brecha que o Gui deu, louça suja atrai obsessor? Louça suja? Eu acho que o Eu tenho ouvido isso daí nos últimos 3 meses, eu ouvi umas 5 vezes, ó, gente falando que você não pode deixar a louça cara, suja de madrugada porque atrai obsessor. Ah, é verdade, eu li Cara, eu eu tô acho que faz falando isso. pra parte de gente falando que isso daí é besteira, eu tô escutando o pessoal brigando comigo. eu acho que isso aí é a desculpa da da mulher para o marido lavar a louça, cara. Porque eu acho que Pode ou é para ser. o espírito derrubar a louça, fica mais fácil. É, não, Pior que tá tendo essa aí também, que era pra deixar fruta, virada da noite pro dia, assim, na mesa, porque o mosquito que vai ali comer da fruta vai alimentar não sei o quê, tem tido Cara, essas teorias todas. eu acho que tem muita paranoia, cara, Sim, também nessa parte. o pessoal tem começa a gente que levar o tá ficando com sobrenatural medo pra de tudo. outro nível. É, porque se tivesse então tem uma árvore lá fora com frutas, vai um passarinho É, comer, então vai estar cheio de visagem na árvore, eu acho é que verdade, tem esse ponto também. Com certeza, né? Mas no Ah, caso uma árvore no meio da rua, pô, com certeza, não é normal, né? mas é, no caso da louça, pra evitar, melhor lavar antes de dormir, não vai deixar a louça lá. É. Vamos vamos evitar.
vamos dizer, eu acho que é uma teoria usada aí pelos casais, viu, pra amedrontar mesmo. Amedrontar a mulher, viu, dizer: "Viu, ó, você vai ter que lavar a louça? Não". Não pode ficar aí, né, vai chamar o obsessor. Tá aí, Daniel, fala pra Jaque já que essa daí Então, aí não tá, quem lava a louça em casa sou eu, velho. ah, então, Aí, ó, não deu não boa. não deixa a louça para outro dia não. Vamos lá então, Sandro, de novo, muito obrigado, Sandro, acho que esse papo valeu a pena pra caramba. Eu tô muito feliz de ter você aqui, acho que, pô, a gente conseguiu trazer pontos bem legais aqui de um claro que 1 hora e meia aí de conversa, não dá pra gente trazer tudo que a gente pode, então a gente deixa aí pra você de novo um convite pra caso você queira voltar, se tiver gostado, mas de novo fica nosso agradecimento aí, foi muito legal ter você aqui. E a gente fica aí para ir aí para o Paraná aí para fazer um episódio com você, e você Opa. sinta-se à vontade de voltar para bater mais um papo com a gente. Pô, eu agradeço, viu, agradeço o espaço de vocês são acho que mais novo que eu, não sei, eu tenho 38 anos, não sei quantos vocês têm, Eu vocês são te mais tenho novos. 30, Daniel tem quanto, Daniel? Tenho 32. 32. Então, são assim, meninos aí super inteligentes, antenados, a gente percebe que vocês têm um pouco de vocês têm conhecimento aí espiritual, a gente percebe. Então, assim, foi um bate-papo muito interessante, legal, e para mim é uma satisfação, assim, como diz, eu senti em mim que vocês eram pessoas boas e eu dei esse espaço, porque eu percebo a energia das pessoas quando vibra, até quando entra, assim, para falar com a gente até pelo WhatsApp, cara. Então, pra mim foi uma honra estar com pessoas legais, tem um grande futuro aí pela frente aí com o programa. Obrigado, Muito Sandro. obrigado, viu, Sandro. Isso daí, pra nós, isso daí já aquece o coração. Inclusive, já queria também deixar o espaço aí pra, se tiver alguma reclamação, você tem o contato do Gui, pode xingar o Gui, viu? Fica à vontade, tá liberado. Faz bem pro coração, eu faço isso bastante, inclusive. Todo episódio, Sandro, ele fala isso aí que é para pessoas virem me criticar. Nunca é para ele, né, é sempre para mim, mas a Tem que meta que a dividir a gente crítica, hã? tem que dividir a crítica. Exatamente. Mas pô, de novo falando aqui, essa sempre foi a primeira meta que a gente tinha. Se vocês forem ouvir o primeiro episódio, a gente fala disso, que a gente queria chamar o Sandro, a gente falava Pô, de trazer o Não, Sandro. fico feliz demais, cara. 2 meses e pouco depois o Sandro tá aqui, o Caça Sobrenatural tá aqui, então pra gente é muito legal. Eu tenho certeza que, por exemplo, meu irmão César, que também é muito seu fã, Sandro, ele vai ouvir isso aqui inteiro. Opa! Manda pra ele, fala aí, Sandro. César, um abraço pra você, pra ele cortar esse momento. Ô César, deixar um abraço forte pra você, viu, cara. Tamo junto aí caçando os fantasmas. Agora ele pô, vai fazer velho. isso aqui, vai virar o toque do celular dele. Toda manhã vai pegar, vai ouvir esse áudio, vai deixar o dia maravilhoso, velho. É isso. É, mas como eu falo, só tenho a agradecer, rapaziada. Vocês são aí super, super legais, um programa bacana. Me senti à vontade conversando com Pô, vocês. é, E isso não tem preço, cara. Uma boa conversa, eu acho que é importante demais pra gente conhecer as pessoas e fiquei muito satisfeito aí com o nosso diálogo, né? E com certeza, quando vocês virem pra cá, são convidados aí pra gente gravar. Fechado. E você, Sandro, fechado. sinta-se à vontade para voltar para esse podcast do D2 quando você quiser. Convidado sempre aí, vai ser Foi um prazer. então fechado. A gente volta a bater um papo aí quando tiver alguma coisa aí sobre do mundo sobrenatural para a gente debater, para a gente conversar aqui sobre filme, sei lá o que for. A gente vai conversando, a gente marca alguma coisa. De novo, um agradecimento ao Sandro. Todo mundo que está ouvindo, muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Saibam que isso aqui é uma realização para a gente, esse episódio. Pode falar, Daniel. Antes da gente terminar aqui, eu só queria também convidar o Sandro aí e você que tá ouvindo a gente e lembrar a galera que tá rolando o sorteio do lanche do D2, beleza? Então, Sandro, Verdade, fique verdade. esperto aí que também tá rolando um sorteio Opa, do lanche autoral do D2. É um negócio, caraca. é assim, a gente tá super empolgado foi a nossa primeira parceria aí, já começamos o ano assim, com muita alegria. Então, entra lá na página no Instagram, né, Gui? Isso, tá Segue a regra. fixado lá o post. Isso. Mano, a publicação bateu quantos mil? Quantos 3.000 mil? já, 3.000. 3.000 hoje, Que né? legal, velho. 3.000 visualizações. Nossa primeira parceria, Sandro, com a hamburgueria aí. Vamos fazer o lanche do D2. Dia 17 a gente faz o sorteio. E na semana do dia 20 aí vai ser entregue o lanche. A gente vai tirar umas fotos, vai ser legal pra caramba. Então participem do sorteio. Viu aí?
É que você mora longe, Sandro, senão a gente mandava pra você Opa, eu gosto de lanche. aí. Fica Pô, a desculpa pra visitar pra lá. eu estava numa É, hamburgueria há 3 dias atrás, cara. A mulher que estava lá fazendo os lanches e a proprietária me conheceram, vieram tirar foto comigo. Fiquei olha muito aí, feliz. Ih, ó. Fiquei feliz de olha. barriga cheia. Aí assim que é bom, assim que é bom. Sandro vier pra São Paulo, ó, Sandro, então você vem pra cá, prova o lanche do D2 lá. Quem Pô, sabe com já não faz uma certeza. parceria pra ter o lanche do Caça também, ó. Quem sabe? É, seria legal, seria legal. Mas então, galera, muito obrigado. Demais esse episódio, só tenho a agradecer todo mundo que ouviu até agora. Lembre-se de participar, lembrem-se de curtir esse vídeo, curtir e compartilhar. Também sigam lá o Sandro no Instagram e no YouTube, que é o Caça Sobrenatural. O Instagram também é Caça, né, Sandro? É Caça Sobrenatural oficial, né? Temos 49.000 e quase 50.000 lá, seguidores, e tem também as páginas no Facebook, né? Caça Isso, Sobrenatural Oficial tem 2 páginas, cada uma tem quase 30.000 seguidores lá. maravilha. Então sigam o Caça, sigam o Sandro. No Caça Sobrenatural todo dia, né, Sandro? Às 18h30 tem vídeo, então estejam lá presentes, comentem lá que conheceu o canal do Caça pelo D2, ou se você conhece também manda lá, conheço o D2 e tal. Agradeço a todo mundo, muito obrigado, valeu, tchau. Fica aí, Daniel, quer falar alguma coisa? Sandro quer dar a última palavra? Agradecer a vocês, muito obrigado aí pelo carinho. Tamo junto, Sandro. Só agradecer novamente, Sandro, aí pela parceria. Obrigado aí, você que ouviu a gente até agora. E aquele famoso, né, galera? Pô, 2. Pô, pô. Valeu! D2. Calma que a vibe vem depois. No balanço suave do som. Aqui a gente é tom e tom. D2. Solto na brisa, ouço os bois. O som bate leve, o grave aquece.